Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 3 de julho de 2024, quarta-feira. Hoje nós vamos tratar do volume 11 da coleção de cadernos do Concílio Vaticano II, que trata sobre os sacramentos. Um tema de fundamental importância, pois trata a respeito da vida de fé de todo cristão. Além dos outros temas que já vimos nos outros volumes precedentes, sobretudo a liturgia, a forma de ministrar os sacramentos teve que ser analisada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. Até os dias de hoje, não podemos ministrar ou receber os sacramentos de qualquer jeito, mas requer uma preparação prévia. O batismo é o primeiro sacramento, é a porta de entrada para a igreja. Não podemos receber nenhum outro sacramento sem ser o batismo primeiro. A preparação para o batismo quem faz são os pais e padrinhos. Se aquele que vai ser batizado ainda é criança, se quem vai ser batizado já é adulto, ele mesmo se prepara através da catequese de adulto. Os outros dois sacramentos que vêm em seguida são a primeira Eucaristia e a Crisma. Estes três sacramentos, batismo, Eucaristia e Crisma, formam o conjunto do que chamamos sacramentos de iniciação cristã, pois esses sacramentos nos iniciam na vida de fé. A primeira Eucaristia normalmente se recebe por volta dos 9 anos e o sacramento do Crisma por volta dos 13 ou 14 anos. É claro que ao longo do Concílio Ecumênico Vaticano II foi pensado sobre o método de preparação para esses sacramentos, como, por exemplo, documentos necessários, normas e o tempo que duraria o curso de preparação. As dioceses têm o chamado Diretório dos Sacramentos, que orienta a vida de fé e a recepção dos mesmos. O Diretório dos Sacramentos é feito com base no Código de Direito Canônico e nas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja, tendo como norte o que diz o Dicastério para a Evangelização. Como fruto de estudos e debates sobre os sacramentos ao longo do Concílio Ecumênico Vaticano II, o Papa São Paulo VI publicou a Constituição Apostólica Divine Consortium Naturare, e ele diz que os sacramentos do batismo, confirmação e Eucaristia são fundamento de toda a vida cristã. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito desses sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição na caridade. Esse trecho, o Papa São Paulo VI fala da importância dos sacramentos da iniciação cristã e que um está intimamente ligado ao outro. Eles são o fundamento da nossa fé. Ao receber esses sacramentos, nos tornamos discípulos e missionários do Senhor e podemos exercer a caridade ajudando ao próximo em suas necessidades. Os outros demais sacramentos são penitência e unção dos enfermos. Sim, unção dos enfermos e não extrema unção, que formam o conjunto dos sacramentos de cura, ou seja, cura física através da unção dos enfermos e cura espiritual através do sacramento da penitência. Por fim, temos o sacramento do matrimônio e da ordem. Ambos formam o conjunto dos sacramentos do serviço, pois eles prestam um serviço à comunidade como missionários anunciando o reino de Deus. Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, é o princípio e o fundamento de todos os sacramentos, pois ele instituiu todos os sacramentos. Ele abriu o caminho para o batismo. Antes, o batismo realizado por João era um batismo de conversão e somente com água. O batismo de Jesus é na água e no Espírito Santo. É um novo batismo. Além de nos purificar de todo o pecado, o batismo nos torna participantes da vida divina. A Eucaristia nos prepara aqui na terra para aquilo que viveremos na eternidade. É o alimento espiritual instituído por Jesus na última ceia e que atualizamos em toda a missa. A Crisma é a confirmação do batismo e do Espírito Santo que recebemos no batismo. Quantas vezes Jesus não perdoou os pecados e nos ensina a perdoar a quem nos ofendeu? O sacramento da ordem, que foi dividido em 3 graus, são os sucessores dos apóstolos e os representantes de Cristo aqui na terra para anunciar o reino de Deus. Em todos os sacramentos, sobretudo
na Eucaristia e na penitência, o padre age na pessoa de Cristo. Isso mesmo, age na pessoa de Cristo, ou seja, em persona Christi. Quem consagra a Eucaristia no momento da missa é o próprio Cristo. E quem perdoa os nossos pecados na hora da confissão é o próprio Cristo. Por isso não devemos ter medo nem receio de nos aproximar do sacramento da confissão. Meus irmãos, do mesmo modo que a celebração da missa e da liturgia como um todo passam por uma reestruturação ao longo do Concílio Ecumênico Vaticano II, os sacramentos também, ao longo do tempo, passaram por uma reestruturação na maneira de serem celebrados e de quem pode recebê-los. Os sacramentos estão intimamente ligados com a liturgia. O sacramento da Eucaristia aparece dentro da celebração da missa. Atualizamos o mistério do corpo e do sangue de Cristo. O sacramento do crisma também acontece dentro da celebração eucarística. Os demais sacramentos, como por exemplo o batismo, unção dos enfermos, matrimônio e penitência, também têm a liturgia como pano de fundo, pois todos eles são sacramentos que visam como fim último a salvação dos fiéis e quer conduzir aqueles que estão participando do mistério pascal de Cristo. Em todos os sacramentos há a proclamação da palavra de Deus e invoca-se a presença de Jesus Cristo. A liturgia sacramental acontece por meio de sinais e símbolos e pela palavra que é proclamada sempre que se realiza o sacramento. Os sinais fazem parte da vida comum dos homens, como por exemplo o branco, que simboliza a paz, o preto, que simboliza o luto, o símbolo da bandeira de um país. Na liturgia dos sacramentos temos alguns sinais visíveis, como por exemplo no batismo o sinal principal é a água. Na unção dos enfermos e na penitência é a imposição das mãos. Por fim, na Eucaristia é o pão e o vinho. Portanto, meus irmãos, os sacramentos são parte fundamental da vida de fé do cristão. Todos eles nos conduzem ao mistério central da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os sacramentos são coisa séria, por isso devemos nos preparar bem antes de recebê-los e ainda ensinar aos nossos filhos a importância de receber os sacramentos. Convido a todos a tomarem esse volume 11 dos Cadernos do Concílio, que trata sobre os sacramentos, e ler sobre o que São Paulo VI e os padres conciliares disseram sobre a importância dos sacramentos para que possamos transmitir aos nossos familiares, amigos e à comunidade a importância de ter uma vida sacramental em dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras
Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida